Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, por favor. Estaremos dando início. Culto de doces lembranças. Glória a Deus. Senhor, nosso bom Deus e eterno Pai, queremos nós te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, por estarmos de pé, por termos, Senhor, a nossa família, pelo Senhor estar com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, cuidando de nós, não nos deixando faltar nada, Deus. Então é motivo para agradecermos ao Senhor e dizer o quanto o Senhor é bom. Estamos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, ó Deus. E agora te pedimos, ó Pai, aonde temos a oportunidade de adentrarmos por essas portas, para juntos adorarmos, exaltarmos o Teu nome, Deus, que o Espírito Santo de Deus venha estar sobre as nossas vidas, venha tomar o primeiro lugar e nos ensinar como devemos Te servir, porque precisamos aprender de Ti, e a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor certamente estaria conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos, e estamos aqui para Te pedir, Pai, mais uma vez, usa de misericórdia para conosco e fala com Teus servos, porque se estamos aqui, Senhor, é uma oportunidade ímpar que nós tivemos em nossas vidas, de podermos estar aqui para apresentar a Ti o nosso louvor. Traga o Teu povo que ainda está a caminho, seja Tu conosco para a glória e honra do Teu nome. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Diácono Donato, vem tirar o hino da harpa para nós, por favor. Glória a Deus. Pai do Senhor vai à igreja. Vamos adorar esse Deus tremendo. 339, abençoada. Aleluia. Ó Jesus ressuscitado, grande é o Seu poder. Ser comigo, ó meu amado, dá-me graça e o saber pra fazer, fazer Sua vontade. Quero de Ti mais poder, dá-me a Tua santidade. Quero
Glória a Deus. 77, amém? Louvado seja o teu nome. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, um bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, e no em contato com teu Salvador. Queres neste mundo viver, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Põe o número 2 para ver se a gente consegue, se eu lembro dele. Número 2. Glória, glória a Deus. Alguém lembra o tom? Não se saudosa lembrança. Tem. Tá baixo.
teu regaço, livres serão de pecar e de toda tentação. Aleluia! Eu confiar Oh, glória! nessa terra de além. Ela terminarei as lutas de alguém. Aleluia! Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se Dom Belém falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Oh, glória! Eu confiarei nessa terra de além. Lá terminarei as lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Por favor, os coloquem de pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Põe para nós, por favor, Mateus, no capítulo 15, no versículo 21, estaremos lendo até o 28. E eu vou ler o primeiro, os irmãos, o outro. Glória a Jesus. Hoje é culto de doces lembranças. E os irmãos que ganharam oportunidade, no nome de Jesus, busque ali lá do fundo, no momento da vossa conversão, no momento que Jesus resgatara do mundo. Glória a Deus. 15, 21. Tá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem, gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Todos. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando nós podemos entender que descendo aos pés do Senhor Jesus, Ele vai nos exaltar
com a sua bondade e misericórdia. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos carecem de oração? Vamos orar. Bendito e eterno Deus, entendemos, ó Pai, que já a presença do Espírito Santo está neste lugar, pois Tu começas, Senhor, a falar em nossos corações, e os sentimentos de alegria começam a fluir, porque não importa a quantidade, ó Deus, o que importa, Senhor, que viemos e adentramos a este lugar, Senhor, com o propósito em nosso coração, de poder entender que o Senhor se faz presente, e que se nós tivermos o foco em Ti, nós alcançaremos, Senhor, as Tuas misericórdias, Senhor, assim como esta mulher Ciro-fenícia, Deus, que ela preferiu entender, que descendo, Senhor, ao ponto, Senhor, dos cachorrinhos, então alcançaria de Ti, Senhor, aquilo que almejava o seu coração. Porquanto, Deus, traga o Teu povo na Tua presença, Senhor, a este lugar, para que juntos possamos, ó Pai, alcançar de Ti tamanha misericórdia, porque o nosso Deus está conosco neste lugar. Seja conosco, Pai, e Te agradecemos no nome de Jesus. Presbítero Dimas, dando-nos oportunidade. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém, né, irmão? Jesus já se faz presente neste lugar, né? Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome dele. Queria, né, parabenizar a todos os pais que estão aqui nessa noite, né, pelo dia de hoje, né, irmão? A Bíblia fala que honra teu pai e a tua mãe, né, para que nós tenhamos êxito em nossas vidas. E esse dia hoje, irmão, um dia muito especial para aquele que tem os seus pais, que nós possamos estar honrando, irmão, nossos pais e nossas mães, né? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Podemos honrar o Senhor, né? Está disponível uma oportunidade, né? Enquanto os grupos chegam, nós vamos estar aqui louvando e adorando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite, tá bom? Louve a Deus, abra a sua boca, glorifique ao nome dele, porque o Senhor, irmão, é bom, né? Quando nós abrimos a nossa boca glorificando o nome do Senhor, nós sabemos que Deus, Ele se aproxima de nós, quando nós buscamos a Ele, né, de todo o nosso coração nessa noite. Irmã Fábia, vem, irmã Fábia, aqui louvar, adorar o Senhor, aquilo que Deus colocar no seu coração, né? Cada um, irmão, vai aí preparando, depois o presbítero Valdir, uma saudação, né? Vamos distribuindo, irmão, enquanto os grupos chegam, amém? Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais.
sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, que Deus continue abençoando nossa irmã Fábia, né, irmão? É motivo, você só não pode, irmão, conversar, mas adorar, abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor, porque a toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, amém? Presbítero Valdir com a saudação, irmão, vai estar distribuindo, depois a equipe de louvor, né, vai estar louvando aqui ao Senhor, e depois também o presbítero Maxwell, amém? A paz do Senhor para a igreja. Estamos, irmão, alegre, porque Deus tem nos abençoado. O Senhor tem estendido suas mãos, tem nos guardado. Por isso é motivo de alegria em podermos reunir na casa dele para adorá-lo e bendizer o seu nome. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, irmãos, para a meditação da igreja. João 15, só apenas o verso 1, que diz assim a palavra: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Irmãos queridos, quando falamos de videira, estamos falando de fruta frutífera, em que produz fruto na sua estação própria. Ela produz fruto quando é chegado a oportunidade de frutificar. E nós, a igreja de Cristo, irmãos, somos a videira. Estamos incestados no Senhor Jesus, em Deus através de Jesus, e sendo fortalecido, alimentado, sendo regado pela palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus. O salmista, lá no Salmo 122, ele disse, com muita propriedade e alegria, ele expressava quando reunia junto com o povo de Israel: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabia Davi em que, chegando na casa de Deus, ele ia ouvir Deus falar e ele tinha soluções para os seus problemas. Lá ele ia encontrar a porta, o caminho para resolver os seus problemas, pois não era pouco não, irmãos, pois Davi reinava, administrava, cuidava de um povo de um coração rebelde, de um coração voltado para o pecado, que não queria nada com Deus, mas queria alcançar as bênçãos, mas quando as coisas estavam boas, deixava o Senhor de lado. Irmãos queridos, é na casa do Senhor que nós encontramos refúgio, é na casa do Senhor reunido em um mesmo Espírito, uma só comunhão, em que nós encontramos as soluções para os problemas, e que possamos, irmãos queridos, a cada dia fazer como o salmista, ter prazer em reunirmos na presença de Deus para salmodiar a sua palavra, cantar hinos de louvor, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mesmo salmista, ele expressava a Israel: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Acrescentava o salmista: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. Irmãos queridos, certamente quando o óleo desce sobre a cabeça do crente, vai ungindo, vai purificando, vai alegrando, vai solucionando, vai dando vida, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai dando vida e vida com abundância. E que possamos, irmãos, a cada dia fazer menção, irmãos, desta palavra, que diz o profeta Ezequiel: o fim vem e não tardará, e diz a palavra que os elementos da terra serão julgados segundo as suas obras, segundo os seus caminhos, Deus colocará na sua presença. Irmãos queridos, que grande dia de alegria para os salvos, mas que grande dia de terror, terrível lamentação, de angústia para aqueles que aqui na terra ficar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glórias a Deus. Deus nos exaltar. A equipe de louvor vai estar louvando 2 louvores. Depois, o presbítero Marcos Soel com a oportunidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Se você puder, se coloca de pé nesta noite, vamos estar louvando, adorando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor nesta noite. As palmas. Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, as suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus! Adore ao Senhor, agradecer a Ele por esta oportunidade de você estar aqui. Não deixe de continuar exaltando ao Senhor, porque se você está aqui, o Senhor já estava aqui primeiro para te receber. Se você teve a chance de estar aqui nesta noite, é porque o Senhor te trouxe até aqui.
Então não olhe para a direita, olhe para a esquerda, se tem algum banco vazio, se você deixou alguma coisa lá atrás, lá fora, não. Aproveite a oportunidade que você tem de exaltar aquele que é digno de honra e glória, de todo louvor, aquele que te deu o fôlego de vida, aquele que permitiu que você chegasse aqui, mesmo com dificuldades, mas você está aqui. Quantas pessoas queriam estar e não conseguiram chegar, não conseguiram acordar, mas se você está aqui, é porque o Senhor te trouxe até aqui, é porque o Senhor tem um encontro marcado com você hoje, é porque o Senhor quer ouvir a sua adoração, Ele quer ouvir o seu louvor, Ele quer receber a sua oferta, e que a sua oferta seja o seu louvor de gratidão a Ele. Não desperdice a oportunidade de estar na presença dEle. Não desperdice a oportunidade de exaltar, de adorar a Ele. Porque Ele tem feito grandes coisas por mim e por você. Quantos livramentos a gente não vê, mas o Senhor é fiel e tem cuidado de mim e de você. Então abra sua boca, levante as suas mãos, adore a Ele, exalte a Ele. Diga bem-vindo, Espírito Santo. Diga bem-vindo, Senhor, à minha vida, ao meu coração. Senhor, eu vim aqui para te dar o nosso perfeito louvor, a minha perfeita adoração. Senhor, ainda que eu não tenha nada, mas eu te dou a minha adoração. Ainda que eu não tenha dinheiro, ainda que eu não tenha, a minha família não esteja completa aqui, mas eu estou aqui para adorar aquele que é digno de toda a honra, aquele que me deu o fôlego de vida neste dia. Então aproveite essa oportunidade que o Senhor está te dando. Amanhã a gente pode não estar aqui, mas hoje o Senhor te trouxe até aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu. Você crê? Hoje mesmo vai te levantar. Aleluia. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar que Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Aleluia. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. Oh, aleluia. Deus está contigo. Deus está contigo. Aleluia.
por mim e por você. Ele está agindo na sua causa do trabalho. Ele está agindo na causa da sua família. Ele está agindo naquela enfermidade. Creia nesta noite, cante mais uma vez. E Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível. Vitória vai te dar, até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar que Deus está contigo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia! Você crê que Ele está aqui? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito exaltando o nome do Senhor. Aleluia, irmão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a equipe de louvor, né? Presbítero Maxwell. Depois as irmãs vão estar louvando ao Senhor, irmão. Aqui, irmão, abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor. Eu não sei como você entrou por essas portas e como você chegou até aqui, mas eu tenho a certeza que o lugar que você está, você tem resposta de Deus, porque aqui, irmão, é lugar de vitória, é lugar de bênção. Você só precisa abrir o teu coração, que você vai sair daqui renovado, vai sair cheio da graça e da presença de Deus nessa noite, amém?
As irmãs vão estar louvando ao Senhor. O jovem vai estar podendo louvar, o Tamires também? Glória a Deus, já apareceu para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui mais essa noite, né? Louvando e agradecendo ao nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Se estamos aqui de pé, é porque Ele tem nos concedido bênção, renovado as nossas forças. Vocês sabemos que os dias são maus, que nós vivemos aqui na terra, mas enquanto aqui vivemos, temos que adorar o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pela manhã desse dia eu estava falando com o irmão aqui, veio um colega de trabalho e perguntando, por que tem que ficar orando vocês? A oração é a forma de você reconhecer que Deus é maior, e você é pequeno, e é um Deus no céu, que é Pai de todos, né? A boca, ela está num lugar que ela tem que funcionar, né? Não é só para pedir e comer, mas também para orar a Deus, né? E pedir a Deus que nos concede bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Quero meditar para a meditação da igreja, Hebreus 4:12. Glória seja dada ao nome do Senhor, né? Que diz assim, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que profundidade, né? Quando fala de palavra de Deus, né? Não é só essa parte aqui, né? Falando aos hebreus, o apóstolo Paulo estava dirigindo ao povo de Deus, que eram hebreus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai de Gênesis a Apocalipse, é palavra de Deus, né? Tem a divisão no meio, Antigo Testamento e Novo Testamento, mas é uma só, né? O Velho Testamento é o beabá da Bíblia. Você precisa saber o que está no passado para saber o que está acontecendo aqui no futuro, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Sabemos que o povo lá de Israel só se baseia só no Pentateuco, né? De Gênesis até Deuteronômio, mas nós usamos a Bíblia toda, porque ela é a palavra de Deus, né? Aleluia. Ela foi inspirada por homem, por isso que ela é viva, né? Os homens viveram experiências, né, físicas aqui na terra, das bonanças de Deus, das dificuldades, das lutas, das batalhas, mas foram vitoriosos. Louvado seja o Senhor. Tiraram força de onde não tinha, pediram a Deus. Homens que foram provados até pelo fogo, dizemos assim, né? Nós olhamos para Jó e vemos, parece que é uma história tão simples, né? Mas quem viveu na pele dele, louvado seja o nome do Senhor, só ele mesmo podia saber. Aleluia. Aquele homem enfrentou o próprio Satanás, dizemos assim, né? Provamos na sua pele, tirando de tudo. Que é muito fácil uma pessoa ser tirada do nada e colocado no muito. E o homem que tinha muito ser colocado no nada. Deus inverter tudo, né? E depois dar vida e vida com abundância. Um homem que tinha saúde, né? Foi provado, era, diríamos assim, de idade, velho, mas quando Deus restaurou a vida dele, a Bíblia fala que a pele dele foi pele como de uma criança. Voltou a ser jovem novamente. A Bíblia fala que ele foi pai de mais 10 filhos. A Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro. Eu creio que Deus não deu só 10 filhos, Ele deu até 20. Vamos dizer, nossa fé aumentar até um pouco mais. Mas é assim que Deus faz, né? Deus faz com o crente, aquele que crê no Senhor, ter uma nova vida, ter vida de esperança. Sabemos que o mundo é passageiro, nós somos aqui de passagem. Um dia Jesus vai voltar na nuvem para nos buscar. Não podemos deixar essa mensagem cair por terra e pensar que a nossa vida se resume só aqui na terra. Não, Jesus vai voltar. A promessa está de pé. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque Jesus mandou que pregasse o evangelho até os confins da terra, né? E que fosse batizado, aleluia, nas águas para arrependimento de pecado, porque Jesus veio na nuvem para buscar a todos. Louvado. E nós estamos aqui na igreja, nós somos árvores, somos provados, né? Mas Deus só corta aquilo que está demais na nossa vida. Mas como dando fruto, né? Por fruto não há julgamento. Continue dando fruto para o Senhor, que Deus há de recompensar o seu trabalho, que nosso trabalho aqui na terra para o Senhor não é em vão. Amém. Aleluia, graças a Deus, Deus abençoe os nossos céus, né? Irmã, me perdoa aí, vamos botar as nossas crianças para estar louvando ao Senhor, que elas já desceram, depois as irmãs, tá? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Depois os nossos jovens também vão estar louvando ao Senhor.
Grupo DASD, qual a oportunidade? És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não
nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, irmão. Que Deus continue abençoando, irmão, essas crianças, né, irmão? Essas crianças são bênção do Senhor. Aqui uns dias, irmão, sou um obreiro da casa do Senhor. Quando eu vejo, irmão, as crianças aqui na frente, eu olho para a minha filha, eu vejo o seu filho aqui na frente, irmão, eu fico feliz, porque não tem coisa maior para um pai e para uma mãe de ver o seu filho aqui na frente, irmão, adorando e bendizendo o nome do Senhor, né? Porque é motivo de alegria, irmão, você vê o seu filho aqui abrindo a sua boca e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não, você passa na rua aí, você vê essa jovem aí na rua, você olha e como se fosse sua filha, imagina o coração daqueles pais que amanhece o dia, irmão, não vê o seu filho na sua casa. E quando você acorda de manhã cedo, que você olha para a sua cama, para o seu quarto, e você vê o seu filho ali dormindo, irmão, não há palavra maior do que você dizer: obrigado, Jesus, pela vida dos nossos filhos, porque o Senhor tem nos guardado, e o Senhor tem sustentado essas crianças, irmão, e vai continuar abençoando. Você só precisa abrir a tua boca e glorificar o nome do nosso Deus. Salmo 123 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me em verdes pastos e guia mansamente as águas tranquilas e refrigera a minha alma. Deus, irmão, Ele tem refrigério para a tua casa, Ele tem refrigério para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Então, se você entrou por essas portas, Deus te trouxe até aqui, então glorifica o nome dEle. Não importa como você entrou, mas eu garanto para você que o Deus que nós servimos, Ele vai sair daqui, você vai sair de cabeça seguida, amém? As irmãs vão estar louvando ao Senhor, e depois o nosso jovem. Não impede nada, irmão, de você glorificar e exaltar o nome dEle. Chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, manda anjos pra me guardar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, Leão de Judá.
oportunidade de abraçar. Abraçar. Um abraço vale mais do que 1000 presentes. Um abraço. Um abraço, aquele abraço carinhoso. Pai, você é muito importante. Pai, eu tenho orgulho de o Senhor. Isso não tem preço. Eu creio que quem é pai aqui fica muito feliz quando seu filho te abraça e fala: pai, você é meu orgulho. Não é gratificante? Não é gratificante? A gente poder ser o exemplo para os nossos filhos. Então, irmão, você que tem seus pais vivos, abraça mais, ama mais. Para aquele grande dia, quando chegar a hora, você não ter remorso. Vai ter saudade, não remorso, é a diferença. Amém, igreja? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado pela sua oportunidade, ao qual o Senhor nos concede de mais uma vez, está podendo ofertar para a sua casa, está podendo abençoar a sua obra, Pai. O Senhor não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa para assumir as suas demandas, os seus compromissos, Pai. Continua abençoando o seu povo, Pai. Pai, se porventura alguém que está aqui está desempregado, Senhor, eu libero uma palavra profética. Vai abrir uma porta de emprego. Vai abrir uma porta de emprego. Vai abrir, Senhor. Abra, Senhor, uma porta de emprego, Pai. Pai, se tiver faltando alguma coisa na despensa, Pai, profetizo que não vai faltar mais. Vai ter para dar. Vai ter para dar, Senhor. Pai, aqui está homens e mulher comprometida, Pai, crendo na palavra do homem de Deus, Pai. Então está aqui, Pai. Ajuda, Pai. Aí a obra vai continuar, Pai. Vai continuar. Nós cremos e temos fé. Nós cremos e temos fé. Podemos fechar os nossos olhos e ver esse púlpito aqui, ó. Fé é isso aí. Fé é no que não está vendo ainda, mas vai acontecer. Porque aqui tem homens e mulheres que são abençoadores da obra. E o Senhor também te abençoa. Da mesma forma que você abençoa, o Senhor também te abençoa. Crê nessa palavra? Dá um glória aí. E o Senhor continue abençoando todos, tá? E eu finalizo a minha oração dizendo assim: na sua casa não vai faltar, na minha casa não vai faltar, vamos ter para abençoar. Vamos ter para abençoar. Não vai faltar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Minha esposa está louvando aqui ao Senhor, né? Nessa noite. Irmão, se está assistindo, pode estar assistindo. Irmão, alguém que quiser um envelope, levante sua mão que o nosso obreiro Antônio vai levar até você. Amém? Irmão, se você for fazer a oferta da semente da ingratidão no Pix, você bota 1 centavo no final, que é para beneficiar, é? Amém. Glória a Deus. Nosso pastor, irmão, está viajando com a nossa irmã Leninha, né? Viajou, você pode estar sentindo falta dele, glórias a Deus, né? Mas a nossa igreja, irmão, também está um pouco vazia hoje, porque muitas pessoas foram para a casa dos seus pais, passar com seus pais e não conseguiram chegar. Mas Deus, irmão, se faz presente neste lugar, porque a palavra de Deus diz: quando tiver 1, 2, 3 reunidos, o Senhor fará presente. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quer dizer que é motivo de alegria de estar mais um domingo na casa do Senhor, né? Louvando e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e na vida da nossa família. Vamos louvar o Senhor. Vou louvar o Senhor com 147 da harpa. Servir a Jesus. Glória a Deus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber, sempre faço
seguinte, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitórias eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Assim, agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, né, irmão? Agora, irmão, peço que a igreja se coloque de pé, né? Nosso pastor Carlos Henrique vai estar aqui. Queria pedir a nosso sobrinho Diego para estar orando por nosso pastor Carlos Henrique, né? Essa noite. Está ouvindo a poderosa palavra de Deus, amém? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, pela vida de todos que estão aqui nessa noite, daqueles também que não puderam vir, Senhor. Muito obrigado pelo culto maravilhoso até agora, Senhor, pelos louvores, pelas palavras, Senhor, que venham ter tocado no coração, Deus, que venham trago, Senhor, transformação, cura, Senhor, que venham, Senhor, encher, ó Pai, de graça o nosso espírito. Continua, ó Pai, no meio de nós, abençoa o nosso pastor Carlos Henrique, Senhor, inspira ele, ó Pai, direciona ele, Senhor, que a Tua palavra, Pai, continue, ó Pai, direcionada aos nossos corações, Senhor. É tudo que eu já te agradeço e te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Pastor Paulo falou aí que eu posso ficar até meia-noite. Amém? Amém? Eita. Será? Eu acho que fosse dentro de um trem, em uma praça pública, eu acho que eu conseguiria ficar. Amém? Mais uma vez a parte do Senhor para os irmãos. Estou muito feliz. Eu falei para o Dudu assim, quer pregar? Ele falou, rapaz, dá um frio na barriga. Eu falei, acho que você acha que na minha também não dá, não? Mas nós estamos aqui, irmãos, para falar do amor, da grandeza de Deus. Estou muito feliz por servir a esse Deus que é poderoso. No momento de louvor, até falei para o presbítero Dimas, o pastor Paulo estava em pé, né? Eu falei assim, pastor, se o senhor quiser sentar um pouquinho, o senhor pode sentar. Aqui a gente pede, o pastor pede, para que louvemos de pé, muitas das vezes, e pelo fato do pastor Paulo ter feito uma cirurgia, então, às vezes, pode ser dificultoso para ele ficar muito tempo em pé. Mas daqui a um pouquinho ele vai poder pular e sentir a presença de Deus e dar uns pulos aí. Você vai falar, rapaz, o pé do pastor Paulo está bom. Mas vamos falar hoje, irmãos, uma passagem que você já conhece, no capítulo 15 do livro de Lucas, por favor. No versículo 11, somente, nós vamos ler o versículo 12 também. E disse um certo homem, tinha 2 filhos.
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, da minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Muito obrigado. Pode tomar assento. É uma passagem que todos conhecem, do filho pródigo. Esse homem, ele tinha 2 filhos. Acreditamos que ele conhecia Provérbios 22:6. Ensinou os seus filhos no caminho que tinha que andar. Mas o seu filho, a um momento, ele cresceu e achou por direito pedir aquilo que o pertencia, que na verdade não pertencia, porque uma herança para um filho é quando alguém vai embora. E o seu pai estava vivo, mas ele fez questão e o pai, assim, o permitiu. Separou ali uma parte e o deu para aquele moço. Deus, ele entregou para você o seu filho para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. E nós, às vezes, pedimos a Deus tantas coisas, fazemos questão de que Ele nos dê algo. E eu quero, nesta noite, expressar que nós, irmãos, erramos muitas vezes. E quantas vezes o Pai está a nos esperar que nós consertemos, que nós venhamos nos alinhar à sua palavra. E eu quero nessa noite dar um tema a essa mensagem: o Pai que espera. Então, nesta noite, você saiu do seu lar, hoje, por ser dia comemorativo, um dia, acreditamos, de comércio. Eu fui até almoçar num lugar e a Duda falou assim: não, entra por ali, que ali nós não vamos mais. A fila, se não me falha a memória, estava o quê? Daqui lá na esquina, Duda, mais ou menos, para entrar. Isso ainda tinha que arrumar um lugar para estacionar o carro. Fomos no shopping, ficamos disputando uma mesa com um montão de pessoas também, para poder sentar, e eles na fila. Então, nós louvamos a Deus. Isso essa parte que eu falei, isso é só um privilégio que Deus dá, de podermos ir a algum lugar para almoçar com nossa família. Isso é só um privilégio, é uma graça de Deus, é uma bondade de Deus que Ele nos dá o privilégio de estarmos com nossa família. Mas o que nós lemos, esse moço, ele achou por direito pedir ao pai uma parte da herança. Como nós falamos, o pai, acreditamos que esse pai, ele ensinava os seus filhos, porque ele tinha um irmão e eles trabalhavam juntos. Você vê que você está aqui esta noite, tudo que é vindo espiritualmente sobre este lugar é para você, é para mim, é para nós. Mas nem todos nós usufruímos do que Deus derrama sobre a sua casa, sobre o seu povo. Alguém, parece que recebe mais. Mas por que alguém recebe mais? Ah, porque ele ora muito? Não. Ah, porque eles... Não é isso. Eu acredito que Deus, Ele dá a nós aquilo que pedimos. A Bíblia diz que é além daquilo que pedimos e pensamos. Então, se você saiu do seu lar, você está aqui esta noite, o maior intuito de sair do nosso lar é para adorar o nome do Senhor. É nos apresentar para estarmos na sua presença. Mas nós vemos que este moço, ele saiu da sua casa e ele foi curtir as grandezas que o mundo oferece. Alguém pode até dizer: pô, pastor, o senhor vai falar uma besteira? Não, o mundo aí fora não é ruim, não. Tem muita coisa boa aos nossos olhos. O problema é que estas coisas que o mundo lhe oferece, a facilidade do mundo, o micro-ondas do mundo que é rápido, ele dá defeito daqui um pouquinho.
Porque essa oferenda do mundo, a facilidade que o mundo traz para nós vemos que muitas pessoas aí fora estão envolvidas em algumas coisas pelo que eles estão vendo. Eles estão vendo. Mas nós temos o privilégio de estarmos aqui, porque Paulo também escreve, nós vamos falar sobre o filho pródigo. Eu estou lembrando umas coisinhas para nós. O Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, se puder colocar ali, por favor. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus tem algo para você que não é visível aos seus olhos, nem passou no seu coração. Então, Deus tem preparado algo muito maravilhoso. E quando nós falamos que as pessoas que estão aí fora, em algum outro lugar, seja aí ou em outro lugar, estão curtindo a facilidade que o mundo lhe oferece, depois ele vai lhe dar uma consequência. Mas você que está aqui esta noite, você tem o privilégio de expressar quando Jesus fala no livro de João, no capítulo 17, no versículo 10, se não falha a memória, por favor, coloque ali. João 17, 10. 17, 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Jesus falando ao Pai na oração sacerdotal. Então, nós temos o privilégio de termos o Cristo que morreu na cruz. Foi falado aqui esta noite que Ele é a videira e o Pai é o lavrador. Então, nesta noite, irmão, você, como filho, você tem um pai, aqui você tem uma mãe. Jesus teve um pai, ele teve uma mãe na terra e um pai no céu. Você tem um pai, tem uma mãe aqui. De repente alguém possa ter perdido algum desses. Eu perdi o meu pai, que serviu Jesus aqui nesta igreja. Muitos conheceram ele, que foi o saudoso pastor Saldanha, que muito me ensinou. Então, nesta noite, o que nós queremos expressar, que o Pai, Ele espera. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esses versículos, alguns versículos do livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 adiante. Lucas, o livro de Lucas, a primeira parte, ela fala da parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E logo após vai vir a parábola do filho pródigo, a qual nós vamos tentar expressar um pouquinho aqui. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 20, por favor. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Por quê? Esse pai, porque esse filho, ele tinha ido para um determinado, vamos dizer, estado, país, outros lugares. Ele saiu da sua terra ali, foi para um lugar, diz a Bíblia, longínquo, e lá ele se usufruiu de tudo aquilo que ele levara de seu pai, que seu pai tinha dado, mas há um momento que tudo isso acabou. E aí ele caiu em si que não tinha mais as mulheres que ele queria, os amigos que ele achava que eram seus amigos, todos o abandonaram, e logo depois ele procurou algum lugar para ele poder se alimentar, porque ele já estava com fome. E ele encontrou um homem que cuidava de porcos, e ele ali foi quase que contratado, podemos dizer, por aquele homem, para tomar conta dos seus porcos.
E nesse momento ele sentia vontade de comer as bolotas, o alimento do pouco, sabendo que o seu pai tinha muitas coisas boas à sua mesa e ele assim o dispensou. Assim, muitas das vezes nós dispensamos o que Deus tem para nós. Mas esse filho, que bom que ele veio uma forma de se arrepender e ele tentou voltar para o seu lar, um pouco preocupado se o pai ia o perdoar, tanto que ele diz: eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Na verdade, irmãos, Deus jamais, como esse pai não desistiu daquele filho, ele estava sempre à espera daquele moço. Quando ele viu de longe, quando aquele moço estava voltando, ele correu até ele, abraçou e o beijou. E logo após a história diz que ele mandou preparar ali algo maravilhoso para aquele moço, a qual ia incomodar o seu irmão. Depois você pode ler, eu podia falar aqui alguma coisa disso, mas você vai poder ler depois esse capítulo. E esse moço volta, o seu pai vai lhe colocar um anel, vai lhe dar uma roupa nova, uma sandália nova, manda matar um bezerro cevado, e alguém fica preocupado porque ele voltou e não quer nem entrar porque tem um barulho de festa, alguém está dançando. O seu irmão, ao invés de ficar feliz, fica triste, por saber que aquele que estava morto, diz o pai para ele, o seu irmão estava morto, reviveu. E ele diz assim: mas eu tanto tempo te sirvo, faço tudo o que o Senhor quer. E o Senhor nunca me deu o bezerro cevado. O Senhor nunca me ofereceu que eu matasse alguma coisa aqui para fazer uma festa com meus amigos. Você leu no livro de João, no capítulo 17, versículo 10, Jesus falando: o que é seu é meu, e o que é meu é seu. O privilégio aqui dentro, irmãos, não é para um, não é para outro. Tudo que Deus tem preparado esta noite é para você, é para você, é para nós que estamos aqui esta noite. Se nós chegarmos a Ele, Ele vai chegar até nós. Então esse moço estava morto e ele reviveu. Por isso o seu pai, ele ficou feliz. Eu vi uma história uma vez, alguém contando, que aparentemente a história de um filho como um filho pródigo. Um moço que tinha o seu pai, que tinha muito dinheiro. Ele não pediu parte, ele tinha uma boa quantia, e ele achou por bem sair do seu lar e foi viver como esse moço, dissolutamente. E ele causou muitos danos para ele próprio, ao ponto de virar mendigo, ao ponto de se tornar um prisioneiro, uma prisão. E ele diz que ele resolveu escrever uma carta, e ele escrevia sempre carta para o seu pai. E nessas cartas ele escrevia: pai, se o Senhor está me dando o perdão, se o Senhor me perdoa, eu vou voltar para casa, eu queria que o Senhor me recebesse. E tem uma árvore aí perto da casa, se o Senhor estiver me dando perdão, eu vou pegar uma locomotiva e eu vou passar. Se tiver lá um paninho branco nessa árvore, eu acredito que o Senhor está me perdoando, que o Senhor vai deixar eu voltar para o nosso lar. E ele, passado muito tempo, ele escrevia suas cartas. O dia que ele pôs a liberdade, ele pegou assim uma locomotiva e falou: agora eu vou ver se meu pai me recebe novamente. E ele conseguiu pegar a locomotiva aí, muito distante, aquele caminho, e ele foi naquele caminho. E quando ia se aproximando, ele estava preocupado de olhar para a árvore para ver se tinha um pano branco, uma toalha branca, um pedaço de papel branco, alguma coisa que dissesse assim: meu filho, eu estou te esperando. E aquele foi passando, e quando chegou próximo, ele o avistou um paninho branco.
E a locomotiva ia passando. Ele não ia soltar naquele momento. E quando ele viu mais uma árvore, tinha mais um pano branco. Em uma casa tinha uma toalha. Numa outra casa tinha um lençol. E foi aquele caminho todo, mais ou menos de 2, 3 quilômetros à frente. Todas as casas tinham uma toalha, um pano branco. E ele entendeu que o seu pai estava lhe dando perdão. Então Deus, ele é assim para conosco. Ele está lá no céu, na sua santidade. Jesus está aguardando só um momento da trombeta tocar. E nós estamos aqui, às vezes estamos pensando, Deus, será que o Senhor me recebe novamente? Será? Você está aqui dentro, pastor, mas todos aqui nós somos crentes. Não sei se todos aqui são crentes. Independente de sermos crentes, quantas das vezes nós erramos e às vezes não sabemos como voltar. Quem eu vou procurar por causa da vergonha? Aquele moço queria se tornar-se uma pessoa que trabalhasse para aquele homem onde ele estava. Mas ele procurou, não, eu vou voltar para lá. E o seu pai diz, a Bíblia, que todo dia ele ficava lá olhando. Quando ele avistou o seu filho, ele correu, o abraçou. Então Deus está nesta noite olhando para nós. Nós temos o privilégio de estarmos aqui esta noite. Ele nunca vai desistir de você, ele nunca desiste de você. Bendito seja o nome do Senhor. Bota para mim, por favor, lá o versículo, capítulo 2, versículo 9, se não me falha a memória. Não, perdão. Lucas 15, 28. 15, 28. Mas ele indignou e não queria entrar. 29. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca ter transgredido o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Você vê que esse pai era um pai de conciliação. Ele esperava. O irmão em si endureceu seu coração. Mas o pai saiu ainda, acredito que bateu um papo com ele. Ô meu irmão, meu amigo, você é meu filho, tudo aqui é seu também. O seu irmão tinha morrido. Tudo bem, ele fez uma boa besteira, ele gastou tudo. Ele veio, eu vi quando ele entrou. Olha, você vai ver ele agora como ele está. Não é mais aquele que estava lá todo sujo, rasgado. Não, porque coloquei uma roupa nova nele. Mas você pode ir onde você quiser comprar também para você. Acredito que esse pai deve ter falado para ele. Mas ele indagou o seu pai. Mas eu quero dizer para você nesta noite: você pode não querer se perdoar nesta noite, mas o sangue de Jesus já te perdoou lá na cruz. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis Ele intercede por você. Então, não foi um sangue de bode, não foi o sangue da galinha preta que botaram ali na esquina, não. Foi pelo sangue. O Pai está de braços abertos esperando você. O Pai está te aguardando. Ah, mas eu tenho andado então nos caminhos errados. Mas Ele está aqui hoje para te guardar. Você é filho. Bota para mim, por favor, no livro de 1 João, no capítulo 3.
versículo 1. 1 João 3:1. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Esse filho, ele conhecia o Pai. Ele sabia que seu pai tinha algo para ele. É difícil mesmo, é verdade. E quando a gente erra, esse moço, ele errou muito. Ele se divertiu pra caramba. Alguém deve ter alguém da sua família que está se divertindo por aí. Mas ele é amado do Pai também. O Pai está esperando ele. Se ele voltar, a gente tem que abraçar. A gente tem que cuidar. Se ele estiver aqui dentro, ainda que se arrastando, a gente tem que ter empatia para cuidar dele ou dela. Esse moço gastou tudo. Ele se perdeu. Se não me falha a memória, no livro de Lucas mesmo, no capítulo 19, versículo 10, diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se não me falha a memória. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, se alguém se perdeu, o caminho dá para retornar. O Pai está esperando. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui que está afastado. Alguém que parou de caminhar. Alguém que foi ver lá fora alguma coisa e aparentemente, é legal. Poxa, é bom lá fora, curti pra caramba. Mas eu me arrependo das coisas que fiz. Ele está de braços abertos aqui te esperando. Não precisa nem você contar, que eu fiz isso, aquilo, não. Deus amou. Ele é o Pai eterno. Tudo que nós passamos é uma experiência na vida. Esse moço, ele teve uma experiência por ter usado tudo para curtir. Mas um momento ele caiu em si, sabendo que a casa do pai era muito melhor de onde ele estava. No livro de João, Jesus, ele chama os servos de amigo. Ele espera. Você vê que, eu costumo falar que Pedro, eu estou dentro da igreja, eu sou um santo, eu sou o melhor, o bambambam, a última Coca-Cola do deserto. Pedro estava do lado do mestre. Do lado do mestre. Pedro não era nem convertido. Pedro carregava uma espada. Mas ele andava com o mestre. Olha só, tu imagina, está andando com Jesus. Mas ele não conhecia ainda Jesus. Como Felipe, como outros. Uma conversa de Felipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim: Felipe, tu não vê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que faço, não faço de mim mesmo, mas faço do Pai que me enviou? Felipe, eu sou o próprio Deus. Estou te dizendo, eu sou o próprio Deus. E Pedro conversando com Jesus, eu acredito que ele tinha a gente costuma dizer, eu tenho intimidade com Deus. Que intimidade, coitado de mim. Quem sou eu? Pedro tinha, mas não sabia quem era o Pai que estava ao lado dele. Porque na sua conversa ele fala assim: não, se vier alguém aí, tal, fazer assim, eu me desdobro pelo Senhor, eu dou até a minha vida. Jesus simplesmente olha para ele com maior simplicidade e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
E Jesus estava na cruz já. Ele cumpriu a missão dele. Olha só a diferença. O filho pródigo pega tudo que do bom e do melhor dele. Acredito que as melhores roupas, o dinheiro que ele tinha, e comprou mais. E curtiu, tirou uma onda. Mas ele caiu em si depois a besteira que ele tinha feito. Mas o pai estava lá de braços abertos esperando. Todo dia olhava para ver se ele chegava. Jesus, ao contrário, deixou glória, deixou honra, deixou adoração. E veio a esse mundo tão tenebroso. Foi xingado pelos homens. Chamado, você imagina, não tem palavras para expressar aqui o que chamaram ele por causa do teu pecado, por causa do meu pecado. Porque nós estávamos lá fora perdidos e ele carregou tantas acusações. Podia estar rodeado de anjos, o adorando. Não. Ele desceu aqui nesse mundão. Andou léguas, estádios, quilômetros, para mostrar para nós o imensurável amor. O maior pai ele diz Isaías que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Diz a Bíblia, para você ter essa paz hoje que você está aqui, essa alegria que você possa estar sentindo, ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. E o pai estava esperando por ele. Aí você vai ver que ele vai falar assim, no livro de João, no capítulo 14, versículo 26, ele diz assim para os discípulos, eles estavam tão preocupados, falou assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu vou enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que fique convosco até a consumação dos séculos. Então esse Espírito Santo está aqui hoje. Ele está aqui hoje. A questão teológica de dizer Deus está aqui, Jesus está aqui. Poderia dizer que Jesus não está aqui. Mas ele falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Aquele que fala com você para dizer assim, ó. Alguém está dizendo assim, faz isso, errado. E ele está dizendo, não, não é por esse caminho, vá por esse caminho. O Espírito Santo é aquele que nos orienta. Aquele moço, ele ouviu uma outra voz. Não foi a voz do Espírito Santo. Então, o filho pródigo era eu, era você. Mas nós estamos aqui hoje pela graça do Deus poderoso. E Ele que nos faz estar aqui hoje feliz, alegre, poder dar glória ao seu nome. E Ele estar de braços abertos para nós. Que nesta noite você possa entender que Ele não desistiu de você. Ele está aqui para nos consolar. Ele está aqui para nos edificar. Ainda que alguém possa dizer como seu irmão, olha, eu não quero estar perto dele não. Porque eu fiz isso, eu fiz o bom, fiz o melhor e não fui reconhecido. Eu quero dizer para você essa noite, Deus está de braços abertos, sentia esperando. Você que entrou aqui esta noite, de repente, você
em um momento ou outro, desistiu. Em um momento ou outro você achou assim, não tem mais jeito para mim. Para aquele moço, aparentemente também não tinha. Porque ele fez tudo errado. E quem de nós nunca erramos? Quem nós nunca que erramos? Mas nesta noite, eu quero te pedir para você ficar de pé, nós vamos fazer oração, nós vamos terminar. Que o Pai Eterno, Ele possa consolar você nesta noite. E saiba você, que Ele está te esperando. Se você entrou aqui esta noite, você não tem um lugar para congregar, e você que possa ter desistido, possa ter parado, dá para você voltar ainda. Breve Ele vai voltar, mas ainda dá tempo. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, por nós podermos aqui aguçar nossas vozes em dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós que aqui entramos. Seja a Tua bênção sobre a Tua igreja. Seja a Tua bênção sobre cada um irmão, cada uma irmã, cada criança, adolescente, todos que aqui entraram. Seja abençoado pelo Senhor. Seja exaltado o Teu nome na vida de cada um de nós. Receba a nossa oração, o nosso clamor. Muito obrigado por tudo. E que Teu nome venha a ser bendito para todos sempre. No nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Que Deus abençoe os irmãos. Que nós possamos estar firme, sabendo que o Pai, Ele espera. E Ele nos aguarda cada dia que nós venhamos estar firme na Sua presença. Obrigado a oportunidade. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Irmãos, tem alguém nos visitando hoje? Tem um visitante hoje? Tem? Vamos ver os nossos visitantes. Claudiane e Ana Paula, convidada da irmã Rose. Cadê? Dá uma... Amém. Esther está nos visitando. Cadê você, Esther? Amém. Esther está ali no cantinho ali. Tá? Vamos dar o bem-vindo para os nossos irmãos. Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. A DTS Anchieta ama vocês. Amém? Os anúncios. Temos anúncios da semana? Não tem. Não tem? Vamos lá. Quarta-feira, 9 horas, temos nossa consagração. Na quarta-feira à noite, 19 horas, nós temos o nosso culto de libertação. Sexta-feira, nós temos o ensino da palavra, às 19 horas. Oi? Sexta-feira? Então, sexta-feira à noite, gente, é o congresso da UFADET, tá? Sexta e sábado. E no domingo, a nossa EBD, às 9 horas da manhã. Santa Ceia. De manhã? De manhã? Tá bom. Amém. 7 horas. Amanhã nós temos o nosso ensaio das irmãs às 7 horas, tá? As irmãs que vão para o ensaio, então amanhã às 7 horas temos o nosso ensaio das nossas irmãs. E domingo à noite, 18 horas, nosso culto de louvor e adoração. Amém?
Cadê? Pastor Johnson, irmãos, nós vamos fazer um clamor aqui pela família do nosso irmão Oziel. Pastor Johnson, faz esse clamor para a gente, por favor. A netinha dele está indo para o hospital, o genro também está, então vamos orar pela família deles. Aí, já para agradecer, para a gente... Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, esta noite, ó Deus, unimos a nossa voz, para assim te pedir, ó Pai, que tu vá de encontro a esta criança que está a caminho do hospital. Não estamos pedindo a qualquer um, mas sim ao médico dos médicos, ao Deus Todo-Poderoso. Te pedimos assim, ó Deus, que tu use ali as mãos do médico, o medicamento. Senhor, toma a família do nosso amado nas tuas mãos. Toma o pai desta criança também, que está enfermo. Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está na causa, que o Senhor está vendo, que o Senhor está contemplando, e o Senhor, a qual nós estamos pedindo agora, é o médico dos médicos. Meu Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a cura ao Senhor esteja chegando até lá agora, que o teu Espírito Santo, ó Pai, comece a agir agora na vida de cada um. Deus amado e eterno, também quero incluir aqui a filha do pastor Gerson, a qual amanhã também estará passando por uma cirurgia. Pai Santo, nós sabemos da dificuldade, os problemas. Não foi pedido isto aqui agora, Senhor, mas sabemos que o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Pedimos mais uma vez em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, acompanha a Raquel, pastor Gerson e a irmã Verônica. Senhor, tu sabe de todas as coisas, não precisamos aqui expressar, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Te clamamos, Pai, cura, faz a tua obra também na vida da Raquel. Deus amado e eterno, te louvamos esta noite pela vida do pastor Carlos Henrique, a qual mencionou aqui a tua palavra. Te somos gratos, ó Deus, por mais um dia da semana que se inicia, e te pedimos assim, ó Pai, dê uma semana abençoada para todos os teus servos que aqui estão. Senhor, o nosso trabalho, o nosso caminho, a nossa saída, o nosso retorno, a nossa ida para casa agora, meu Pai. Te louvamos, agradecemos por tudo quanto o Senhor fez e há de continuar fazendo em nossas vidas. Também, Pai, te entregamos o pastor Melquisedeque, também que está em viagem. Acompanha o teu servo, seja com ele nesta peleja. Abençoa e guarda o teu ungido, Deus. Fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, alguém nesta noite que queira aceitar Jesus como seu único Salvador? De repente está nos visitando e sentiu o desejo no seu coração, mas muitas das vezes, né, irmãos, aí vem aquele momento difícil. Às vezes você é colocado tantas barreiras para que vir te atrapalhar de alcançar esse privilégio que nós temos. De repente está afastado, né? E precisa de um socorro. E Jesus, ele está aqui nesta noite, estendendo as mãos e dizendo: vem, bendito de meu Pai. Nós temos esse privilégio, irmãos. Outrora também entendemos que as mãos do Senhor chegou e nos alcançou. Uns de uma forma, outros de outra. Eu fui alcançado com um copo de cerveja na mão, mas foi a forma que Deus quis me alcançar. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E esta oportunidade que você tem de repente estar fazendo assim o mesmo. Lembrando que não é nós que o aceitamos, mas é Ele que nos aceita. Há alguém nesta noite? Glória a Deus. Se não tem, que o Senhor possa dar uma outra oportunidade. Presbítero Antônio Carlos, vem falar de vez aqui.
Paz do Senhor. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Eis que venha sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Meus irmãos, só mais um lembretezinho. Nós tivemos uma reunião com os obreiros na sexta-feira e foi falado, na verdade eu falei, nós temos um passeio no dia 29. Eu fui bem taxativo ali, porque na hora de nos pormos aqui de pé aqui para anunciarmos, e às vezes não temos assim um retorno da igreja. E nós, como igreja, o pastor Melquisedeque, ele dispõe um momento como esse para a igreja tirar um dia e se divertir. E a equipe de eventos, ela se propõe sair, alocar o sítio, e aí vem aquela transição de as pessoas da equipe se põem aqui diante da igreja anunciando um passeio para os mesmos, ou seja, onde todos são convidados. E a igreja, ela fez isso tudo com um preço de passagem do sítio para quem vai de carro de R$30 e R$50 para quem vai no ônibus. E eu gostaria de saber, irmãos, tá? Como o responsável pela equipe de eventos, quem vai, por favor, nos dê o nome, porque é dia 29. É dia 29 agora desse mês. Vai cair num sábado. Eu sei que alguns não podem por conta de trabalho, mas tem outros que, de repente, fica deixando para a última hora. E aí, fica um tanto difícil. Os irmãos estão me entendendo? Então, por favor, quem tiver disposto a ir, Moisés, ele está responsável, eu, a Claudinha, Elisete. Então, tem uma equipe aqui pronta para... pastor, eu gostaria de ir, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria muito estar lá com vocês. Conversa com a gente. Nós somos um povo, somos uma igreja. E o objetivo do pastor aqui é abraçar a todos. Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus. Estenda vossas mãos. Tá. Saúde, irmãos, me perdoe, tá? Falar rapidinho sobre a nossa capacitação em multimídia, que vai ser essa semana, no dia 13, agora quinta-feira, às 19 horas, vai ser a capacitação. Para quem é a capacitação? Equipes, departamentos da igreja, que precisam ligar aqui, o equipamento de mesa de som, de multimídia, né, áudio e vídeo, precisa ligar ele de forma segura, vem para consagração, um ensaio. Esse é o público. Passa aí. E o outro, do dia 15, no sábado, às 9 horas da manhã, a meio-dia, é a nossa imersão em multimídia. E aí é algo mais técnico, é para quem quer participar aqui da equipe. Irmãos, é só para quem é membro daqui da nossa igreja. Não sou membro, quero trazer alguém conhecido. Tem uma taxa de R$200 por inscrição. Irmãos, para vocês entenderem, isso é uma doação de tempo, tá? Para profissionalizar quem vai estar aqui. Então, você que quer aprender multimídia, no caso áudio e vídeo de forma mais técnica, no dia 15, de 9 a meio-dia. Posso vir para os dois? Pode, tá? Quero vir para a capacitação e depois quero vir para a imersão? Pode vir para os dois eventos. Então, dia 13 é a capacitação, no dia 15 é a imersão. Estendo vossas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja. Todos digam amém.